qual é o melhor exercício para a doença de Parkinson? Hoje você vai aprender os 3 pilares para o tratamento físico na doença de Parkinson. Eu sou o Patrick Fontes Costa, fisioterapeuta, e ao final desta aula você vai saber tudo sobre reabilitação física na doença de Parkinson. Atualmente, existe um estudo multicêntrico com 6 universidades diferentes na Europa, acompanhando indivíduos com diagnóstico de Parkinson. Já faz 6 anos que esses pacientes estão sendo acompanhados e monitorados para poder saber de verdade o que influencia ou não na doença de Parkinson. Ou seja, o que é capaz de modificar ou desacelerar a doença de Parkinson. Um dos itens investigados é a prática de atividade física. E nessa publicação aqui na revista Neurology de 2022, eles apresentaram uma prévia desse estudo. E aqui no gráfico à direita, no eixo X, nós temos aqui os anos de acompanhamento. No eixo Y, o nível ou a intensidade com que os participantes praticavam exercício físico. Na cor verde estão os indivíduos controles ditos saudáveis. São pessoas da mesma idade, do mesmo sexo e que não têm diagnóstico de Parkinson. Em vermelho, essa linha vermelha representa as pessoas que foram diagnosticadas com Parkinson. Então, se você observar, de acordo com o gráfico, a linha verde, ao longo de 6 anos, existe um platô, uma estabilidade em relação ao nível de aptidão física. Enquanto que os indivíduos com doença de Parkinson sofreram um declínio na aptidão física, ou no nível de atividade física, ou na prática de exercício físico. Então, se você observar ao longo de 6 anos, houve uma diminuição importante. E eles conseguiram identificar que, após o diagnóstico da doença de Parkinson, os indivíduos reduziram em 12% o número de passos que ele é capaz de alcançar ao longo de um ano. Ou seja, há uma diminuição no número total de passos em torno de 12% a cada ano. Essa diminuição do número de passos está diretamente relacionada com a velocidade da marcha, com a capacidade de caminhar cada vez uma distância menor e, consequentemente, o número de passos que é reduzido. Isso pode estar associado com as questões da rigidez, da bradicinesia, do tremor ou até mesmo de sintomas não motores causados pela doença de Parkinson. Quais são as recomendações para o tratamento físico da doença de Parkinson? Atualmente, existem 3 pilares para o tratamento físico da doença de Parkinson: atividade física, exercício físico e habilidades motoras. A atividade física ela pode ser dividida entre atividade física doméstica, laboral e atividade física mesmo. Atividade física doméstica é quando você escolhe varrer a casa, limpar o quintal, lavar o carro ou buscar ir até a padaria andando ao invés de carro. Atividade física laboral é quando você prefere utilizar a escada ao invés do elevador. É quando você vai até a mesa do seu colega andando para conversar com ele ao invés de usar o telefone. É quando você busca o papel na impressora. E a atividade física é quando você pratica no final de semana uma caminhada, uma dança, anda de bicicleta. Isso pode ser considerado uma atividade física. Portanto, aumentar o consumo energético maior do que o repouso é considerado atividade física. É uma atividade aleatória, ocasional, que aumenta o consumo energético. Enquanto que o segundo pilar do tratamento físico, que é o exercício físico, ele é mais estruturado, ele é mais planejado, ele tem dose, frequência, duração e intensidade. E especificamente para a doença de Parkinson, nós podemos citar 2 tipos de exercício muito importantes: o exercício aeróbio e o treinamento resistido. Atualmente, o exercício aeróbio é a atividade mais promissora capaz de desacelerar a progressão do Parkinson. Portanto, caminhar, andar de bicicleta, andar na esteira, natação, remo, todas essas modalidades de exercício aeróbio, quando praticado em determinados dias, durante um período de tempo específico e numa intensidade capaz de aumentar o nível ou a frequência de batimento cardíaco, vai promover, após um período longo de tempo, a desaceleração da progressão do Parkinson.
Enquanto que o treinamento resistido, você pode utilizar o treinamento de força para poder manter a sua mobilidade, manter a sua independência para carregar o neto no colo, carregar uma sacola de compra, subir e descer escadas. Enquanto que o treinamento de potência muscular, ele vai aumentar a sua agilidade motora, a sua explosão, os seus reflexos. Você vai ficar mais ágil, mais rápido. Agora, e o terceiro pilar do tratamento físico são as habilidades motoras. Em decorrência da doença de Parkinson, alguns sinais e sintomas como rigidez, lentidão de movimento, tremor de repouso, instabilidade postural pode trazer prejuízos, dificuldades, limitações para velocidade da marcha, alterações na postura, desequilíbrio, quedas e futuramente causar flutuações motoras, ou seja, a diminuição da eficácia do medicamento e algumas complicações. Por isso, eu vou citar como exemplo que 2 indivíduos do mesmo sexo, da mesma idade, com o mesmo tempo de diagnóstico, podem apresentar a mesma dificuldade, levantar e sentar de uma cadeira. Só que quando você vai avaliar, o indivíduo A, ele tem dificuldade de levantar e sentar da cadeira devido à instabilidade postural, enquanto que o indivíduo B, ele tem a mesma dificuldade devido à lentidão de movimento. Consequentemente, o tratamento vai ser totalmente diferente para cada uma dessas pessoas. Por isso que em habilidade motora o tratamento tem que ser personalizado. Porque cada um apresenta uma disfunção específica, mesmo tendo características semelhantes ou até mesmo iguais. E eu recebo diariamente pessoas me falando que praticam pilates, que fazem corrida, que andam na esteira, mas que não melhoram a marcha, que têm dificuldade com a postura. É porque esse tratamento ele tem que ser tratado de maneira personalizada em habilidades motoras. Então você só vai corrigir a marcha se você trabalhar de maneira personalizada. O tratamento específico para a doença de Parkinson é quando você utiliza o exercício aeróbio e o treinamento de força ou potência muscular para, de maneira muito generalizada, desacelerar a progressão do Parkinson e manter a sua independência, a sua autonomia. Mas ele não vai corrigir as alterações específicas da marcha. Ele não vai corrigir as alterações específicas da postura. Ele não vai prevenir a queda. Ele não vai tratar o freezing. Isso tem que ser trabalhado dentro de habilidades motoras com avaliação e diagnóstico do fisioterapeuta, que vai ser capaz de fazer um tratamento personalizado. Em exercício físico, o paciente, quando bem orientado, bem direcionado, ele consegue utilizar essas estratégias e conseguir todos os benefícios. E praticando isso em qualquer lugar, qualquer dia e na melhor hora do dia. E o que as pesquisas mostram? Que a atividade física e a prática de exercício físico continuamente vão reduzir as incapacidades e as limitações causadas pelo Parkinson. Consequentemente, você vai ter menos habilidade motora comprometida e vai ter mais autonomia, mais independência. Então, a melhor forma de prevenir as incapacidades e as limitações é adotar um estilo de vida mais ativo e praticar exercício físico continuamente. Então, se você quer aprender a praticar exercícios específicos para Parkinson, receber treinamentos de como se exercitar, orientações com profissionais especialistas em distúrbio de movimento, específicos para Parkinson, todas as orientações e publicações sobre as novidades no tratamento para a doença de Parkinson, dicas importantes para superar os desafios diários causados pela doença de Parkinson, eu te convido a participar da comunidade dopaminérgicos. Eu, Patrick Fontes Costa, vou estar à frente da comunidade, te dando suporte, orientações, para que você possa aumentar a atividade do seu tratamento e alcançar melhores resultados fazendo tratamentos específicos para a doença de Parkinson.